Essa quinta-feira é o Dia Mundial das Doenças Raras. A data mobiliza organizações de pacientes de diversos países do mundo para chamar a atenção dos governos, da imprensa e da sociedade civil para os problemas enfrentados por portadores de doenças raras ou de baixa incidência. O assunto não é amplamente discutido e, para ter um panorama dessa questão, eu converso agora com o oncologista Rafael Calix, diretor científico do Instituto Oncoguia. Rafael, bem-vindo à Rádio CBN Salvador. Muito obrigado, olá a você e aos seus ouvintes. Rafael, dá para definir o que são doenças raras e no Brasil existe alguma política pública de saúde específica para os portadores dessas síndromes? Doenças raras são o que a gente chama de doenças de uma incidência rara na população. Isso significa doenças que ocorrem em menos de 1 para 2 mil pessoas, ou um caso para 2.500 pessoas, dependendo de que país você se baseia, né? No Brasil não existe uma definição clara do que nós vamos chamar de doença rara, mas esses são os números utilizados no Japão, na Europa em geral, né? E o problema dessas doenças raras é que, justamente por serem raras, a quantidade de pesquisas no mundo e o número de pacientes envolvidos em cada pesquisa, com novas drogas, novos tratamentos no mundo, é muito limitado. E sendo um número limitado de pesquisas, obviamente, e um número limitado de pacientes, obviamente que essas doenças nunca entram na prioridade das listas de avaliações, vamos dizer assim, por exemplo, da Anvisa ou do Ministério da Saúde, ou dos convênios em termos de incorporar novos tratamentos. Então, os pacientes que têm essas doenças muitas vezes têm uma baixa disponibilidade de tratamentos pesquisados e quando se encontra um tratamento, é baixa a chance de que seja avaliada precocemente essa nova tecnologia para o tratamento deles, né? Então, eles acabam ficando, vamos dizer assim, numa situação muito complicada, onde pode até existir um tratamento para doença rara descoberta em algum país, mas a disponibilização desse tratamento aqui acaba demorando demais, porque se espera que a pesquisa para essas doenças raras cumpra regras que foram estabelecidas para doenças comuns, né? Ou seja, o Brasil não tem uma legislação específica para doenças raras. E quais são os exemplos de doenças raras e os desafios, né? Você já comentou algumas questões aí, mas os desafios enfrentados pelos pacientes. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, certamente não presta o atendimento adequado aos portadores dessas doenças. Eu não diria que não presta o atendimento médico pode até prestar, mas a disponibilização de tratamentos, tanto no sistema público quanto no sistema privado, deixa muito a desejar. Eu poderia dar aí uma lista de exemplos, mas vou dar só na minha área, eu sou oncologista, então na minha área de oncologia eu vou te dar um exemplo. Uma doença chamada dermatofibrosarcoma protuberans. É uma doença extraordinariamente rara que, quando não é ressecável, quando não é operável, ela pode ser tratada por uma droga que está disponível e já está aprovada no Brasil para uma outra doença mais comum. Mas para esta doença não entrou na bula, né? Então, o que acontece? O SUS tem essa medicação, o imatinib, que é a droga que se usaria para esta doença. O SUS dispõe do imatinib? Dispõe, mas dispõe para uma outra doença mais comum, que é a leucemia mieloide crônica. Se vier um paciente com este dermatofibrosarcoma irressecável, embora ele tenha indicação de receber essa medicação, o SUS e nenhum convênio, aliás, não vão dispensar a medicação porque ela não entrou na bula desta medicação no Brasil, né? Então, o paciente tem uma doença que é conhecida. Existe um tratamento para ele que é conhecido, que é aprovado em muitos países, mas ele se vê privado dessa medicação por falta de uma legislação apropriada, né? Agora, qual que é o problema aí com a legislação? O problema é que para que você submeta uma solicitação à Anvisa ou ao Ministério para que uma nova medicação ou um novo tratamento seja incorporado, existem exigências quanto à qualidade dos estudos clínicos que levam a essa indicação. E o que eles exigem é que você comprove, por exemplo, que foi feito um grande estudo comparativo
desta droga comparada com outra droga antiga, para ver se essa droga nova é melhor. Acontece que uma doença rara, não existem centenas ou milhares de pacientes para você fazer essa pesquisa. Então, essa pesquisa nunca irá existir. E, às vezes, o melhor tratamento para uma doença rara é baseado em 10, 15, 20 casos que foram tratados em algum lugar no mundo, né? E nós não temos uma legislação, né? Agora, isso não é muito diferente no SUS do que no setor privado. Os 20, 25% da população que usam convênios estão numa situação exatamente igual. E aí o problema é o seguinte, os convênios, eles só são obrigados a pagar aquilo que tem uma documentação, que tem um registro como uma droga que não é mais experimental. Acontece que enquanto você não tem grandes estudos comparativos, eles acabam chamando pequenos estudos de experimentais, né? Estudos de fase 2 ou de fase 1 com uma droga, mesmo que eles mostrem eficácia, eles não têm ainda uma comprovação em estudos maiores de fase 3, então o convênio vai argumentar, não, isso é experimental e eu não sou obrigado a pagar drogas experimentais. Então, independente do setor onde o paciente utiliza para se tratar, se é público ou privado, o doente no Brasil com doenças raras realmente está numa situação muito difícil. E o que precisa acontecer é ser escrita uma legislação específica para esse tipo de doenças. Eu converso com o oncologista Rafael Calix, diretor científico do Instituto Oncoguia. Vamos insistir um pouquinho na questão dos medicamentos para essas doenças, como os países têm tratado essa questão, principalmente no Brasil, já que não há sequer uma política de saúde pública. O Ministério da Saúde tem feito algum esforço para, digamos, olhar para esses pacientes? Olha, no meu conhecimento, não existe nenhuma iniciativa do Ministério para fazer uma legislação apropriada para que se possa disponibilizar de maneira rápida tratamentos inovadores para esses pacientes. O que acontece em outros países? A Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc., tem legislações específicas para estas doenças, que eles em alguns países chamam de doenças órfãs, onde eles aceleram, vamos dizer assim, e permitem a aprovação de medicações para uso nessas doenças raras, mesmo com base num dado científico limitado, né? Então, um dado científico limitado a alguns casos tratados com sucesso, para uma doença que anteriormente não tinha nenhum relato de sucesso, pode ser dado científico suficiente para que um determinado governo, o Ministério da Saúde ou agência reguladora, aprove a incorporação dessa medicação e a indicação dessa medicação para esta doença rara, né? E isso já existe, existem legislações específicas em países desenvolvidos, vários deles têm legislações específicas, e falta uma iniciativa aqui no Brasil da gente escrever esta legislação para que pacientes com doenças raras possam ter acesso relativamente rápido a essas medicações. Uma outra saída para essas doenças seria a participação em estudos clínicos, né, inovadores, com drogas inovadoras. E são estudos clínicos pequenos, não são esses estudos clínicos grandes, internacionais, de centenas ou milhares de pacientes. Então, instituições fazem um pequeno estudo clínico para alguns poucos pacientes. O problema nosso é que a gente tem pouco deste tipo de pesquisa com moléculas novas, com drogas inovadoras, né? E o que poderia ser, vamos dizer assim, compensar esta falta de pesquisa, seria se a gente tivesse o que a gente chama de acesso a drogas em uso compassionado, uso compassivo, de maneira rápida. Mas mesmo esse processo de ter acesso a uma droga em uso compassivo é extremamente moroso no Brasil, extremamente burocrático. A gente demora 2, 3, 4 meses para conseguir receber essa droga, justamente pela burocracia que emperra a importação, que também é determinado pela Anvisa, né? Então tem que se fazer uma legislação específica o mais rápido possível para permitir que pacientes com essas doenças raras possam ter acesso ao tratamento. E aqui eu não estou só falando de oncologia, isso vale para todas as doenças. Como é que quem é paciente, quem tem uma doença rara, onde é que pode encontrar esse apoio, na verdade? O Instituto Oncoguia desenvolve algum programa que oriente esses pacientes? Existem associações de pacientes que se formam, principalmente para doenças raras, se formam associações de pacientes ou ex-pacientes ou amigos de pacientes que tentam de alguma maneira trazer ou disponibilizar essas medicações
de uma maneira um pouco mais ágil, mas a realidade é que ainda assim a importação, a disponibilização é muito difícil. Então essas associações acabam muito ajudando do ponto de vista de educação do paciente, de ensinar o que é doença, de colocar em contato pacientes com a mesma doença, até para que exista um maior conhecimento, uma maior divulgação do que é a doença, dos sintomas, para que exista um apoio psicológico a esses pacientes e assim por diante, né? Mas, em última instância, sem a elaboração de uma legislação específica que facilite o acesso destes pacientes a essas medicações numa situação de doença rara, independente de ser setor público ou privado, nós vamos continuar não provendo esses pacientes um tratamento adequado. O Oncoguia, ele é uma ONG, é uma instituição que se dedica, vamos dizer assim, a informar o paciente, a tentar reduzir o sofrimento relacionado ao câncer para qualquer tipo de câncer. Então a gente provê informação, provê esse canal de comunicação, obviamente a gente tem um braço proativo em Brasília, tentando conversar com os senadores, com deputados, com o próprio Poder Executivo. A gente tem esse acesso, mas, obviamente, que o nosso poder de barganha, de negociação é muito limitado, porque esbarra numa legislação antiquada, né? E você mudar as leis realmente é uma coisa extraordinariamente difícil. Então, neste momento, o que a gente está tentando fazer é chamar a atenção para o problema. E uma vez chamando a atenção para o problema, aí sim a gente consegue fazer com que mais pessoas se envolvam nessa discussão e que saia, se Deus quiser, nos próximos 1, 2 anos, alguma legislação específica que facilite esse acesso aos tratamentos. O PAP, o Programa de Apoio e Orientação ao Paciente com Câncer, existe também um telefone? Existe um 0800, sim. Esse programa do Instituto Oncoguia, ele provê informações para os pacientes, obviamente que não é uma coisa assistencial, o Instituto Oncoguia não tem nenhum braço assistencial de tratamento, o que ele disponibiliza são informações educativas sobre as mais diversas doenças, tanto no portal quanto através do 0800, e o 0800 também consegue ajudar a direcionar os pacientes no sistema de saúde nosso, que pode ser muitas vezes bastante complexo, e ajuda a direcionar eles sobre os direitos dos pacientes com câncer, né? Então, o paciente com câncer tem no Brasil garantidos na Constituição alguns direitos, ou nas legislações estaduais alguns direitos, e o Instituto Oncoguia ajuda a ensinar os pacientes sobre os seus direitos e assim favorecer para que o tratamento deles e o processo todo do câncer seja o menos traumático possível. Eu conversei com o oncologista Rafael Calix, diretor científico do Instituto Oncoguia. Rafael, obrigado pela entrevista à Rádio CBN. Foi um grande prazer. O Instituto Oncoguia mantém um canal aberto para orientar brasileiros acometidos por tumores raros. O telefone é 0800 773 1666.